Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 50 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar sobre o Distritalão, sobre o CP, a Taça de Portugal, o Farense e o Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação e o Luís Torres. Antes, agradecimentos especiais à colaboração do Raul Corvelo, do Nuno Ribeiro e da Arnilha TV. Vamos para o Distritalão, na sexta jornada. O Silves somou a primeira vitória. O Quarteira venceu em Almancil o Almancilense por 1-0 e é a equipa menos batida da prova, com 2 golos. O Internacional de Almancil foi empatar a Vila Real com o Lusitano e é a equipa mais realizadora da prova, com 11 golos. E o jogo da jornada, o Ferreiras Colatrense, foi adiado. Encarnação, comentários. Olha, em primeiro lugar, boa noite ao Luís, boa noite a ti, boa noite a todos aqueles que nos veem e que também nos ouvem. Um comentário é aquilo que temos vindo aqui a dizer ao longo da semana, um distrital muito equilibrado, com as equipas a jogarem não só para subirem na tabela classificativa, mas também a marcarem muitos golos, e isso é importante. Aliás, falávamos aqui no último programa, muitos são os adeptos que vão diariamente ver estes jogos, e logicamente que é sempre um bom presságio quando há muitos golos. De resto, o jogo mais importante acabou por não se realizar. Há as vitórias do Silves, tu salientaste bem, por 4-1 frente à formação do Farense B, e um Quarteira que também não descola ali, juntamente com o Ferreiras, da perseguição ao Colatrense. Por isso, é um distritalão que este ano irá ser mesmo até à última jornada. Ainda bem, esperemos que o seja, porque só ganha o futebol, só ganha o distrital e ganha também a qualidade que esta associação pode mostrar perante o resto das outras associações do país. Por isso, como tal, para já, parabéns pelo ritmo competitivo, pela competitividade que existe entre as equipas e, acima de tudo, por as equipas estarem a ter um número de golos muito acima da média nestes últimos encontros, ainda quando vamos decorridos com apenas 6 jornadas. Luís Torres, esta sexta jornada. Boa noite, antes de mais, a todos. Sim, é um bocadinho o que o Carlos estava a dizer. O jogo que cabeça de cartaz acabou por não se realizar, mas o campeonato está a decorrer de um modo muito competitivo, muitos golos, algumas equipas a lutar pelos lugares cimeiros, e pronto, dentro da lógica daquilo que já falámos no outro dia, parece-me que agora na próxima jornada, neste fim de semana, o Lotano recebe o Vila Real de Santo António, o Colatrense o Guia. Existe ali também alguma possibilidade, digamos assim, do Ferreiras e o Silves ver o que é que vai acontecer, dado que o Silves teve uma boa resposta agora, está moralizado garantidamente com isso, e por isso vamos ver. Também agora temos esta questão dos casos de Covid a aparecer, que nunca podemos fazer grandes projeções, digamos assim, dos jogos que vão haver na jornada, porque já assim foi no final da Supertaça do Algarve, de não ter acontecido por causa dessa situação. Encarnação, na classificação temos em primeiro lugar o Colatrense, de Fábio Teixeira, com 15 pontos. Em segundo, o Quarteira, de Carlos Mota, com 14 pontos. Em terceiro lugar, o Ferreiras, do Nuno Costa, com 13 pontos. De registrar que entre o quinto lugar e o 12º lugar temos uma diferença de 3 pontos. Comentários. É a competitividade que eu dizia. Está um distritalão muito mais equilibrado. As equipas também, logicamente, que vão buscar jogadores com alguma experiência, jogadores que já tiveram noutras divisões e que aproveitam o facto de alguns já estarem no seu final de carreira, outros a quererem dar, digamos que, uma amostra daquilo que valem, e tudo isso tem sido bastante positivo. Portanto, a diferença ser muito pouca entre os lugares de cima e o meio da tabela, e basta dizer, disseste bem, o Lotano B está a 7 pontos do Quarteira, que tem 14, portanto são 7 pontos. Isto hoje o futebol são uma vitória a 3 pontos, por isso mostra também aqui muito o equilíbrio que há.
e é de salutar, sem dúvida, este equilíbrio, e esperemos que continue assim, e volto a dizê-lo, e porque no dia tive o prazer de presenciar, ver ali um campo cheio de pessoas. Afinal não estamos a falar de um campeonato nacional, estamos a falar de um distrital, e logicamente tudo isto é motivador e incentivador para quem está dentro das quatro linhas, que continue assim, com a mesma competitividade, e que as equipas continuem a mostrar dentro de campo aquilo que sabem fazer, que para já, na minha opinião, está a ser bastante positivo. Luís Torres, a competitividade. Sim, é um bocadinho aquilo que estavam a dizer. Campeonato em que a distância é pequena entre o primeiro classificado e quem está no meio da tabela. É um campeonato competitivo à partida, e isso tem muito a ver com muitos jogadores que caíram este ano do Campeonato de Portugal para a Distrital, porque o Campeonato de Portugal sofreu uma redução muito grande em termos de número de clubes. Isso fez aumentar a qualidade nos distritais, não só no Algarve, mas em todo o lado. E obviamente os jogadores, alguns deles pela razão de estarem em final de carreira, é para manterem ainda a possibilidade de continuarem a jogar futebol, mas existem também alguns jovens valores que estão também à procura da sua oportunidade, principalmente jogadores que nos últimos anos até fizeram parte de plantéis de equipas do Nacional, mas que tiveram poucas oportunidades e decidiram descer um patamar para poder ganhar o seu espaço e mostrar o seu valor e tentar estar próximos numa próxima época num patamar um bocadinho superior. Muito bem, vamos então para a sétima jornada, a próxima jornada, que vai juntar alguns jogos interessantes. O Colaterense, que está em primeiro lugar, vai receber o Guia, que está em oitavo. Vai haver um derby em Almancil, com o Internacional, que está em quarto, e o Almancilense, que está em quinto. Vamos ter o Quarteira, que está em segundo, com o Lagoa, que está em 11º. O Odiacha, que está em sétimo, com os 11 Esperanças, que está em nono. E o Ferreiras, que está em terceiro, com o Silves, que está em 13º. Aliás, eu penso que este jogo também foi adiado para a próxima quarta-feira. Comentários para esta sétima jornada. Encarnação. Olha, eu salientava este Inter de Almacilense, pelo facto de um lado estar o Pitico, do outro lado estar o Edinho. Portanto, ainda mais um derby de Almacil, treinado por dois ex-grandes jogadores que fizeram fulgor na primeira divisão e depois também nos outros escalões, mas essencialmente penso que irá ser aqui um reencontro de dois grandes jogadores e de dois grandes treinadores já afirmados no futebol português e no futebol distrital, e logicamente esse para mim será aquele que é o jogo que poderá trazer aqui alguma expectativa, e também por ser um derby do Concelho do Olé e ainda mais de Almacil. Portanto, penso que este será o jogo de cartaz. De resto, ver aqui até que ponto é que os 11 Esperanças conseguem manter um pouco esta boa campanha que também tem estado a fazer. Uma deslocação difícil ao Diastre, as equipas estão apenas paradas por um ponto, e depois o Ferreiras, veremos se irá jogar com o Silves. Penso que poderá conseguir um resultado de uma forma natural. Um outro jogo que poderá aqui chamar a atenção, o Quarteira Lagoa, também pela boa prestação que a formação que ambas estão a fazer. Por isso é mais uma jornada que irá de alguma dúvida ser competitiva, e esperemos que os resultados vão de encontro àquilo que as equipas esperam, mas logicamente o meu foco e se tivesse a oportunidade de ver, iria até Almancil para assistir a este confronto entre duas grandes glórias do futebol português, que hoje estão precisamente no mesmo concelho, jogam no mesmo campo e treinam duas equipas diferentes, embora elas com o mesmo nome, uma almacilense, outra Inter de Almancil. Portanto, espero que seja um bom jogo e que, acima de tudo, que vença o melhor. O adiamento do jogo do Ferreiras, também partilho da opinião. Acho que o jogo grande desta jornada é o confronto em Almancil entre dois grandes ex-jogadores, mas também duas equipas bem formadas, tanto o Almancil como o Inter têm alguns jogadores de qualidade para o contexto, e por isso acredito que poderá vir a ser o jogo da jornada, digamos assim, não esquecendo sempre o líder, obviamente,
que tendo um jogo em atraso tem também essa necessidade do Colaterense de continuar a somar os seus pontos, até para não ficar, dado o jogo em atraso, cair da posição. E obviamente, como se diz em Portugal, a candeia que vai à frente ilumina 2 vezes, e é sempre importante também não perder isso. Para mim, basicamente o resto está dito pelo Carlos. Muito bem, vamos saltar então para a Taça de Portugal. Na quarta eliminatória da Taça, apenas uma equipa algarvia passou, mas a representação foi positiva, bastante positiva. O Casa Pia venceu o Farense por 3-1, o Rio Ave venceu o Olhanense por 2-1 e o Portimonense eliminou o Penafiel com 3-0. Meus amigos, Luís Torres, como é que viu esta eliminatória? Pós três clubes. No caso do Portimonense, resolveu o jogo na primeira parte, tornou o jogo fácil, um jogo que era à partida complexo e complicado. O Portimonense conseguiu simplificar o jogo, ou na primeira parte praticamente ter fechado o resultado e ter fechado o jogo e a eliminatória. Por isso mereceu claramente, foi a melhor equipa, preparou melhor o jogo garantidamente, porque entrou com muito fulgor e conseguiu rapidamente resolver o jogo, se calhar um bocadinho também alertado para aquilo que já tinha vindo acontecendo. É taça, e a taça acontece taça, e por isso também não se pôs, digamos assim, a jeitos da situação se acontecer de maneira diferente. No caso do Farense, um confronto entre 2 equipas da mesma divisão, que inclusivamente amanhã vão se voltar a defrontar agora em Faro, e era um jogo um bocadinho mais nivelado, digamos assim, no sentido em que eram 2 equipas da mesma divisão. O Casa Pia conseguiu controlar melhor o jogo e acabou por eliminar o Farense, sendo que o 3-1 é um resultado se calhar um bocadinho pesado, porque o último golo surge já nos descontos e não refletia bem, porque o Farense até depois de sofrer os gols até deu uma boa réplica, mas pronto, agora continua. No caso do Olhanense, e que, como toda a gente sabe, particularmente a mim, que faço parte do clube, foi um jogo que nós sabíamos que ia ter uma dificuldade gigantesca em termos de jogo em si. Estamos a falar de uma equipa que está no topo da segunda liga contra uma equipa que, apesar de estar no topo do Campeonato de Portugal, estamos a falar que existem 2 divisões no meio, completas, no sentido em que todos 2 estamos no topo da classificação, e isso obviamente previa que fosse uma partida um bocadinho desequilibrada. No contexto do jogo, não foi isso que se viu. O Olhanense conseguiu preparar bem o jogo, conseguiu dar uma boa réplica, acho que honrou o Algarve e o clube. Situações do jogo fizeram com que não tivéssemos tido a oportunidade de fazer o 2-1, que ali poderia as coisas terem mudado um bocadinho, e se assim o acontecesse, acredito que no mínimo iríamos levar o jogo para prolongamento, até porque estávamos bem no jogo naquela altura. Tivemos o azar do seu fiscal de linha ter visto uma coisa diferente do árbitro. O árbitro marcou o penalti, o fiscal de linha anulou o penalti. Logo de seguida, o Olhanense sofreu o gol do Rio Ave, e isso fez com que, obviamente, tentamos, mas temos que reconhecer, o Rio Ave tem uma excelente equipa. Para mim, indiscutivelmente, a melhor equipa da segunda liga, mas uns patamares acima até de todas as outras, e por isso acho que o Olhanense honrou a eliminatória, honrou o clube, mas no fim de contas os resultados à partida que se esperava antes desta eliminatória das equipas do Algarve foi basicamente os que aconteceram, que as equipas mais fortes acabaram por levar a melhor, e as equipas de escalão inferior ou que estão a passar uma fase pior, como o caso do Farense, acabaram por ser eliminadas. Encarnação, como é que viste estes 3 jogos? Olha, começo por Rio Ave Olhanense, e começo por uma frase que realmente ficou-me na rotina, que é: são estes tesouros que herdamos. Palavras do Ucra, salientar a homenagem
e é sempre de louvar quando um clube reconhece, no bom sentido da palavra, como é lógico, aqui um jogador que passou pelas suas, pela sua casa, que foi um jogador que deixou uma marca, que acabou por deixar algo de si, e é sempre de saltar esse tipo de atitude por parte dos clubes, seja o Olhanense, seja o clube for, e logicamente começava por aqui, de enaltecer a forma como o Olhanense reconheceu um jogador que foi, quando cá esteve, importante no clube de Olhão. Depois, quanto ao jogo, o Luís praticamente disse tudo. Aliás, o Luís Freire teve que ir ao banco buscar algo que não queria provavelmente ir buscar, talvez a pensar nos jogos que o Lessa já tinha realizado, e se não fosse isso, provavelmente hoje estaríamos aqui a falar de outra situação e não do 2-1. Mas, entretanto, uma excelente réplica do Olhanense, foi jogar corpo a corpo, e se me permite a expressão, com um clube que está rotulado como um sério candidato à subida à primeira divisão, aliás, a divisão que também acabou por descer, mas que demonstrou realmente que no Campeonato de Portugal e principalmente na Série F também há excelentes equipas, e se o Loutano já o tinha feito frente ao Estrela da Amadora, o Olhanense frente ao Rio Ave fê-lo da mesma forma. Os árbitros é o que é, não vale a pena estarmos a bater sempre na mesma tecla, e por isso honrar e felicitar o Olhanense pela excelente campanha que fez nesta taça. Quanto ao Farense, seria um jogo mais equilibrado. Estamos a falar de uma equipa, na minha opinião, que é das que está a praticar neste momento melhor futebol, que é o Casa Pia. Poderemos olhar para o plantel e dizer assim, não tem nenhum nome sonante, não tem nenhum jogador, aliás tem um jogador que salienta, que é o Jota, mas acaba por ter no seu conjunto uma grande equipa, num Farense que na primeira parte praticamente, e na minha modesta opinião, não chegou a entrar no jogo, conseguiu ir bem na segunda parte, ir à procura do prejuízo, conseguiu marcar um gol, estava na moto de cima. E depois penso que há um fator que é importante, que é a expulsão do Lloyd Augusto, numa fase que o Farense estava já praticamente a encostar, ou já tinha encostado o Casa Pia à sua grande área, e depois, e como o Luís também disse bem, um livre é um livre, a forma como é marcado é indefensável, por isso penso que o 3-1 é um resultado muito exagerado, mas lá está, o conta são as bolas que batem lá dentro, são aquelas que sacodem as malhas, o resultado foi esse. Quanto ao Portimonense, o Portimonense não brincou em serviço. O Portimonense lembrou-se perfeitamente que o Lessa recentemente tinha eliminado o Aroca também da Liga Principal do Futebol Português, da Taça de Portugal. E depois, por aquilo que eu já tinha assistido e visto o Penafiel também tinha uma excelente equipa, ou seja, o Paulo Sérgio fez muito bem o trabalho de casa, o Paulo Sérgio e a sua equipa técnica, como é lógico, o trabalho de casa, e chegou ao Penafiel só com um objetivo, que era resolver a questão rapidamente, que era para o Penafiel não poder sequer pensar, poderia ter algumas probabilidades de discutir o jogo, e fê-lo de uma forma subtil, de uma forma inteligente, de uma forma eficaz, e é uma vitória que não tem qualquer tipo de contestação, já que o Penafiel não teve depois qualquer tipo de reação àquilo que o Portimonense fez, e o Portimonense dominou por completo o jogo, por isso acaba por ser o nosso único representante na Taça de Portugal. Esperemos que continue a dignificar o Algarve da forma como tem feito até aqui. Muito bem, na quinta eliminatória, ou seja, nos oitavos de final, o Portimonense vai defrontar o Famalicão. Luís Torres. Um jogo difícil, podia ter calhado um jogo um bocadinho mais acessível, digamos assim, um jogo difícil por várias coisas. Estamos a falar de uma deslocação gigantesca, até porque nós aqui no Algarve temos quase sempre esse problema, que temos sempre deslocações muito grandes, mas no caso ainda havia algumas equipas na prova um bocadinho mais a sul, e até algumas da segunda divisão e até do Campeonato de Portugal, no caso o Lessa e o Paredes, que calhou em sorte de jogarem um contra o outro, que vai garantir que o Campeonato de Portugal na próxima fase vai ter garantidamente uma equipa, que é já um feito, uma equipa do Campeonato de Portugal chegar tão longe na prova. Agora, quanto ao Portimonense, é um jogo difícil, na casa do Famalicão, que é uma equipa que em casa é uma equipa forte em qualquer lado, mas em casa, com a força dos seus adeptos, que há muitos anos sempre assim foi, que tem muita massa humana e que obviamente vão fazer tudo, até porque não estão a realizar um excelente campeonato, vão fazer tudo para tentar limpar, digamos, essa imagem na Taça de Portugal, ao contrário do Portimonense, que está a fazer um excelente campeonato. Vai ser um jogo difícil, e
esperemos que o Portimonense passe e que possamos ter um representante do Algarve na próxima eliminatória. Encarnação. Olha, é um encontro complicadíssimo. Aliás, já vai ser este fim de semana para o campeonato. Portanto, isto foi um Casa Pia Farense, agora um Farense Casa Pia. Neste caso é um Famalicão Portimonense para o campeonato e depois, mais lá para dezembro, outro Famalicão Portimonense. Penso que se fosse em Portimão as coisas poderiam ser menos complicadas, mas lá está, é o que eu digo, estas equipas do Ivo Vieira não começam muito bem o campeonato. Aliás, o Famalicão, a época passada, depois foi paulatinamente subindo na tabela classificativa, é uma equipa muito ofensiva, aliás, à imagem do seu treinador, uma equipa de ataque, e esperemos que o Portimonense, e sendo um jogo a eliminar, que o Portimonense consiga jogar ou tentar ter a mesma atitude que teve perante o Penafiel. Logicamente não estamos aqui a comparar o Penafiel ao Famalicão, mas muitas vezes a atitude e a forma como as equipas entram em campo é um sinal para a equipa contrária, é um indicador de que realmente a equipa não foi lá simplesmente só pelo facto de ir jogar, mas que foi lá para discutir a eliminatória e vencê-la. Por isso vai ser um jogo muito complicado para o Portimonense. Esperemos que a equipa de Paulo Sérgio consiga manter esta senda de bons resultados na Taça de Portugal e que continue em frente na prova rainha do futebol português. Muito bem, vamos então para o Campeonato de Portugal. E no Campeonato de Portugal, em jogo em atraso, o lusitano Moncarapachense venceu o Juventude de Évora por 1-0 e subiu ao 4º lugar. Por outro lado, o Olhanense trocou a ordem dos jogos com o Imortal e com o Juventude de Évora. Luís Torres, isto é para melhorar o relevado, certo? Sim, a ideia é dar alguma pausa também ao relevado. O relevado já vinha apresentando ali algumas deficiências graves e obviamente a ideia é fazer uma intervenção mais profunda, digamos assim, aproveitar este período que iremos realizar 5 jogos fora, porque já o tínhamos no calendário, por via do calendário, jornadas duplas fora de casa, e aproveitando também um bocadinho a paragem de Natal e também percebendo que é esta altura, digamos assim, das chuvas das temperaturas mais baixas, obviamente massacrar o campo, que já não estava em excelentes condições, massacrar o campo, corríamos o risco depois numa fase final e até do suposto playoff que acreditamos que possamos lá chegar, o campo não tivesse nas melhores condições possíveis e pudesse isso nos fazer até que ter que jogar fora de casa, e por isso pensámos que seria a melhor solução. Solicitámos ao Imortal em primeira instância, porque era o primeiro adversário, e depois ao Juventude de Évora a amabilidade de nos autorizar, porque obviamente teria que ser de comum acordo entre os clubes. Todos os dois acederam imediatamente ao nosso pedido, como é panágio, digamos assim, das equipas do Campeonato de Portugal, e pronto, e decidimos inverter as jornadas, o que vai fazer com que o Olhanense até janeiro não jogue mais em casa. O próximo jogo em casa será só no início de janeiro, e por isso vai-nos dar tempo, digamos assim, não só para fazer o trabalho, mas também para que o próprio relevado tenha alguma estabilização. Obviamente, em termos desportivos, agora vai-nos obrigar a fazer 5 jogos fora de casa. Encarnação, a vitória do Moncarapachense e esta troca da ordem dos jogos do Olhanense. Olha, o Moncarapachense, e como diz o ditado, grão a grão enche a galinha ao papo, e o Ivo vai de uma forma tranquila, colocando o seu Moncarapachense nos lugares da frente. Já está em 4º lugar, está com 10 pontos, está a 3 do líder olhanense. Por isso, o Ivo, de novo, a querer fazer um campeonato tranquilo, embora este ano os moldes sejam bastante diferentes daquilo que foram nas épocas transatas, mas logicamente há que arrecadar o máximo número de pontos para que depois, numa reta final, provavelmente procurar algo mais do que aquilo que é previsível. Quanto à troca, é óbvio, aliás, já o jogo que o próprio Pinhão vence e com o União de Montemor dava para perceber que o relevado do Ger Canjo não estava em condições, dava também para perceber, e já o disse várias vezes, que prejudicava muito mais o Olhanense do que a equipa adversária, isto pela forma como o Olhanense joga, pela técnica que os seus jogadores têm, pela forma como se estica em campo nas transições meio campo-ataque,
e logicamente uma bola metida em profundidade bate no relevado e logicamente que quer os extremos e quer os próprios avançados não conseguiam da melhor forma controlar a bola. Por isso, foi uma atitude de louvar quer do Imortal, quer do Juventude. Aliás, e penso que o futebol tem que ser assim. Se não há condições para que os jogos se realizem e a pedido de um clube que os outros aceitam, e logicamente isso é sempre de louvar e de dizer que realmente este campeonato de Portugal, para além de ter muitas equipas do Algarve, também aquelas que participam estão de consciência de que realmente é preferível jogar num campo em melhores condições, e o Luís agora vai-me desculpar o que vou dizer, do que num batatal. Não prejudica só a equipa adversária, mas, na minha opinião, volto a dizer, prejudica muito mais o Olhanense pelos seus jogadores, pela forma como joga, pela parte técnica que os jogadores têm, e o exemplo disso foi o Loutano Olhanense no estádio Algarve, em que realmente aquele cruzamento de Trivela que dá o gol do Olhanense no Gercães, e o Luís não me deixará mentir, era impossível fazê-lo. Por isso, acho que foi uma boa atitude por parte quer do Olhanense e quer dos outros clubes. Esperemos que o Gercães volte a ter um relevado em condições ou em melhores condições, porque só isso irá de certeza beneficiar muito mais a equipa do Olhanense pela forma como joga. Muito bem, na 7ª jornada vai ser uma jornada bastante interessante. O Lontano, que está em terceiro, recebe o Pinhal-Novense, que está em primeiro. O Olhanense, que está em segundo, o Imortal, que está em quinto. O Barreirense, que está em oitavo, recebe o Mundo Carapachense, que está em quarto. E o Esperança de Lagos, que está em sétimo, recebe o União de Montemor, que está em nono. Luís Torres, expectativas para esta jornada? É uma jornada, eu sinceramente acho que esta jornada é possivelmente, não por ser a próxima, mas também até por um contexto classificativo, é a jornada mais importante até aqui, dado que se cruza o Loutano com o Pinhal-Novense, nós com o Imortal, que também é uma equipa que está a fazer uma excelente época, e que, não se esqueçamos, já roubou pontos inclusive ao Loutano em casa, logo na primeira jornada, e por isso será, acho que, digamos, as cabeças de cartaz desta série neste fim de semana será o Olhanense Imortal e o Loutano Pinhal-Novense. Depois, nunca descurando, o Moncarapachense tem uma visita difícil, uma equipa muito aguerrida que, a meu ver, está a fazer um campeonato abaixo da qualidade que tem o Barreirense. Foi uma equipa difícil quando nós lá fomos jogar, principalmente a jogar em casa. É uma equipa difícil, e por isso é uma equipa que acho que também está um bocadinho aquém das expectativas iniciais, prometia mais no início e garantidamente irá vender caro, digamos assim, ao Moncarapachense o jogo, sabendo que o Ivo, e pegando um bocadinho, como também não tive a oportunidade de falar há pouco do jogo do Juventude, com o Monca, sabendo que o Ivo é perito neste tipo de jogos, e por isso já tem muitos anos de Campeonato de Portugal, muita experiência, e sabe que neste momento a questão dos pontos vai fazer muita diferença, principalmente daqui até ao Natal, em que ainda há 4 jogos para disputar e que, obviamente, as equipas querão ir para as festas o melhor classificadas possíveis, e até por uma questão de, apesar do campeonato ter aquele modelo que já foi falado, que tem pouca relevância ficar em terceiro ou em décimo, é óbvio que uma equipa rotinada a ganhar está melhor preparada depois para a próxima fase, porque tem essa rotina, e isso, obviamente, se quem puder ficar em terceiro não quer ficar em sexto nem em sétimo, e isso vai fazer com que esta fase agora, e principalmente este jogo, depois desta longa paragem, porque não nos podemos esquecer que há equipas que já não jogam há 3 semanas, e isto pode ser benéfico para alguns e mau para outros, e por isso é muito importante. Ou seja, é a primeira jornada, digamos assim, outra vez, porque 3 semanas são bastante tempo. Serviu para alguns clubes até recuperarem alguns jogadores que pudessem estar com algumas mazelas, mas ao mesmo tempo também fez com que os jogadores perdessem o ritmo competitivo, porque não é o caso do Olhanense que jogámos, não é? Mas
e do próprio Moncarapachense e Juventude que também jogaram para cumprir o jogo em atraso, mas as restantes equipas não tiveram jogos oficiais nas últimas 3 semanas e isso pode ter alguma influência, digamos assim, no resultado desta jornada. É que mesmo os jogos treinos não têm a mesma importância. É impossível um jogador aplicar a mesma coisa num jogo de treino do que num jogo oficial. Isso é um facto. Encarnação, 7ª jornada. Olha, uma jornada que vai colocar os 5 primeiros aqui numa grande alhada, ou seja, um jogo sem dúvida a seguir este, e o Luís disse bem, o imortal Olhanense, um imortal que em casa não costuma facilitar e tem feito, digamos que neste campeonato, o seu forte, a sua casa, e que são raras as equipas que passam em Albufeira. Por isso, um jogo a terem atenção, um jogo que irá ser de certeza bem jogado, mas que não seja, e dentro daquilo que há pouco eu disse, o Municipal de Albufeira tem um bom relevado. As equipas, quer uma quer outra, têm jogadores que lhe podem incutir qualidade, por isso perspectiva-se aqui um grande jogo de futebol entre estas duas equipas. Depois é ver até que ponto é que o Pinhão Novense consegue passar também no Algarve, e neste caso no estádio Algarve, frente ao Loutano. Esperemos que o Loutano consiga também um bom resultado, consiga vencer, porque realmente, se este Pinhão Novense, e já nos repetimos aqui 1000 vezes, mas volto a dizer, vier fazer o mesmo que fez ao Olhão, provavelmente aconselharia ao presidente do Loutano, António Adra, nem sequer entrar em campo, realmente não vale a pena, se é realmente para levar 90 minutos a fazer até em jogo. Mas o certo é que eles vão subindo na tabela classificativa, estão com 11 pontos, também acredito que irá ser um bom jogo, e espero que realmente que o Loutano consiga vencer. Já o Moncarapachense, e também pelo que vi, tenho visto alguns vídeos do Barreirense, é uma das equipas que me está a deixar um pouco intrigado na posição que está, porque é uma equipa realmente que joga bem, tem uma boa filosofia de jogo, tem uns bons processos no campo, mas não está a aparecer, e logicamente isto poderá ser também uma excelente oportunidade para que o Moncarapachense, e como o Luís disse bem, o Ivo é um estudioso e consegue muito bem ver as equipas que vai defrontar, e que possa trazer uma vitória do Barreiro. Já o Esperança de Lagos recebe o União de Montemor, portanto, à partida será uma vitória fácil, ou se não fácil, mas conseguida da equipa do Esperança de Lagos. E deixa-me só dizer uma coisa, porque hoje estive aqui a fazer um pouco de trabalho de pesquisa e deparo-me que a Série F, o Campeonato Local Série F, é onde estão inseridos os 3 jogadores com gols. Aliás, o jogador que mais gols tem é da Série A, com 7 gols, mas depois, olhando aqui para a Série F, vemos o Alvarinho com 6, vemos o Ricardo Matos com 5, vemos o Rony San Martin com 4, depois o Xande do Juventude de Évora, ou seja, 3 das equipas algarvias competem no Campeonato de Portugal Série F, ou mesmo no Campeonato Nacional, porque depois as outras séries andam entre os 3, 4, 2, 3 gols, portanto não há um desfazamento de muitos golos por parte dos jogadores. Isto também demonstra aquilo que temos vindo aqui a falar, que esta Série F realmente as equipas têm qualidade, têm jogadores com capacidade para poder levar as equipas que representam para outros patamares, e logicamente, quer o Loutano, quer o Olhanense, aparecem aqui, o Alvarinho com 6 e o Ricardo Matos, que também tem vindo, na minha opinião, ao longo dos últimos jogos a subir de rendimento. Bastou ver o jogo que fez, que foi algo de olhar para a televisão e dizer assim, como é que um jogador destes está numa equipa sem qualquer desprestígio para o Olhanense, como é lógico, como é que um jogador com uma qualidade destas e o Xavi estão no Campeonato de Portugal, e depois olhamos para a Liga Principal do Futebol Português e vemos o que vemos. Por isso penso que há aqui muito que repensar, e isto é uma das situações, e realmente isto é um elogio, atenção, não é ao Olhanense e ao próprio Loutano, porque realmente ver os jogadores jogarem da forma como jogaram, e o Ricardo Matos e o Xavi fizeram um jogo deste e do outro mundo, mas não fizeram só contra o Rio Ave, porque é algo que acontece normal, e para quem acompanha o Olhanense e vê os jogos do Olhanense sabe disso.
E depois leva-nos a pensar como é que os jogadores com este nível, com esta categoria, com esta capacidade, com esta forma de jogar, estão em patamares inferiores do futebol português, e depois olhamos para a Liga Principal e vemos o que vemos. Por isso, há aqui também só de salientar e dar mérito aos clubes que os contrataram, neste caso o Olhanense, o Ricardo Matos, o Xavi, e no caso do Loutano, o Alvarinho, e também ficar satisfeito por estarem como nos melhores marcadores das séries do Campeonato de Portugal. Muito bem. Só dar aqui uma nota sobre aqui o que o Carlos disse da questão dos marcadores, de relembrar, e eu não gosto de fazer muita publicidade porque pretendo que ele chegue até ao fim da época comigo, mas o Matos tem 8 gols e 5 assistências, o que estamos a falar de... mesmo em patamares, e pondo a questão que o Olhanense disputa o Campeonato de Portugal, 8 golos e 5 assistências, mesmo no Campeonato de Portugal, é uma marca muito acima da média, e é um jogador, até pelo controle que é feito pelo Instat, que apresenta sempre números de Instat elevadíssimos. Estamos a falar de um jogador que tem uma percentual de eficácia gigantesca durante o jogo, em vários momentos do jogo, e não só a fazer golos, e isso viu-se, e bem, como disse o Carlos, no jogo com o Rio Ave, em que o nível de dificuldade subiu bastante, até porque o defensor principal que marcava o Ricardo Matos, estamos a falar de um jogador que até já jogou no Valência, na Primeira Liga Espanhola, e o Ricardo continua a fazer, mas como eu digo, e o Xavi também fez um excelente jogo, como tem vindo a desempenhar durante o campeonato, e o Carlos disse isso bem, e como existem outros grandes jogadores no Campeonato de Portugal, e que às vezes passam um bocadinho ao lado, e ainda bem num certo sentido para nós, para que aumente a qualidade do nosso campeonato e aumente a qualidade das nossas equipas, mas que também concordo com aquilo que o Carlos disse, que às vezes quase que é incompreensível como é que estes jogadores estão no Campeonato de Portugal, porque assistimos a jogos quer da Primeira, quer da Segunda Liga, e vemos muitas vezes executantes de menor nível, digamos assim, a representar essas equipas, e depois temos estes miúdos que são grandes promessas, digamos assim, até porque no caso, tanto um como o outro já representaram até clubes de elevada monta, e estão no Campeonato de Portugal sem se justificar muito, até porque são excelentes profissionais, quer um quer outro, e podia enumerar outros aqui da nossa própria equipa, que acredito e espero que consigamos os manter até ao final da época, obviamente, mas que garantidamente irão estar a breve trecho nos campeonatos profissionais. Muito bem. Vamos então para o Bolonense, para o Farense, e depois da vitória sobre o Trofense em casa, o Farense vai receber o Casa Pia. Uma equipa forte nas transições, mas que joga melhor em casa do que fora. Por outro lado, o Fana disse que para este jogo trabalhou a consistência coletiva para evitar os duelos individuais que prejudicaram a equipa no jogo da taça. Encarnação, expectativas para este jogo? Olha, as expectativas são iguais àquelas que eram para o jogo da taça. O Casa Pia não deixou de ser a equipa que é, não deixou de ter a qualidade que tem. Logicamente que isto é um virar de agulhas, na minha modesta opinião, e com todo o respeito que tenho pela Taça Portugal, penso que o campeonato terá que ser sempre para qualquer equipa, pelo menos destes patamares, a prioridade. E o Farense vai ter que realmente, e o Fana disse-o bem, retificar algo que não correu bem na primeira parte e tentar surpreender a equipa do Casa Pia. Vai ser um jogo muito difícil, um jogo de certeza muito complicado para o Farense. Aliás, já o foi com o próprio Penafiel, já o foi com o próprio Trofense, mas volto a dizer, para mim esta equipa do Casa Pia é uma das sérias candidatas à subida de divisão este ano. Veremos se conseguirá lá chegar ou não. Esperemos que o Farense consiga fazer amanhã um bom jogo aqui no São Luís, a uma hora imprópria para cardíacos, mas isso já vai sendo hábito, jogos às 6 da tarde, provavelmente no país onde a Liga e a Federação vivem, ninguém trabalha.
e logicamente que depois queixam-se que os estádios estão às moscas e que as câmaras têm que estar no sítio oposto onde estão os sócios, que é para apoiar, que é para verem que na televisão há sócios e há apoiantes, e continuamos neste mundo virtual do futebol e acima de tudo espero que quem vá ao São Luís consiga ver o Farense vencer, porque essa é uma vitória muito importante, mas volto a frisar, é de lamentar este tipo de situações. Vivemos num país onde muita gente ainda trabalha e às 6 da tarde, um jogo a meio da semana, aliás, como foi o jogo da Taça de Portugal, imaginemos que alguém quer ir a Casa Pia apoiar o Farense, ou quiçá o Olhanense, que jogasse a essa hora, ou o Alverca, não estou aqui a colocar aqui o clube em questão, às 6 da tarde de uma sexta-feira, provavelmente só se... Enfim, não vale a pena mais comentários, nós sabemos que as televisões comandam e desmandam nisto tudo, por isso, como tal, espero que seja um bom jogo de futebol e que o Farense, no fim, consiga os 3 pontos, que é o mais importante, que é aquilo que necessita para que consiga cimentar e saltar ali para o meio da tabela classificativa. Luís Torres, expectativas para este jogo? Eu por acaso assisti ao vivo ao Farense Trofense e também, apesar de ser uma hora de trabalho, dado que a minha profissão é isto, vou assistir também ao Farense Casa Pia, até porque tenho bastantes ex-jogadores meus no Casa Pia e que trabalharam comigo e por isso também para rever alguns e por isso vou lá estar, mas concordo um bocadinho com aquilo que o Carlos disse. Há ali algumas questões que não são assim tão lineares e que depois são complicadas também de agilizar, e nós clubes muitas vezes também temos alguma culpa, apesar de ser mais fácil pôr as culpas na liga e nas televisões, mas nós também, por exemplo, a questão das bancadas tem a ver com os clubes todos em Portugal meteram a estrutura principal do estádio toda na bancada dos sócios, e o que é que acontece é que é impossível filmar do lado contrário, porque no outro lado em muitos estádios nem tomadas existem, e isso é um problema dos próprios clubes. E que não tem nada a ver com a televisão e que se resolvia facilmente montando a estrutura do lado de lá. O problema é que montar a estrutura do lado de lá custa muito dinheiro, e isso é um problema que obviamente tende, sabendo que estamos a prestar um mau serviço e um mau espetáculo, porque estamos a mostrar uma bancada sem gente, quando o estádio muitas vezes até está muito bem composto, e aconteceu no jogo com o Trofense, que eu fui ver o estádio, estava bem composto, mas na televisão dava a sensação que não, porque estava a mostrar a bancada dos visitantes, e que tinha algumas pessoas, mas comparativamente com a bancada dos sócios e as bancadas atrás da baliza, tinha muito menos gente. Indo ao jogo concretamente, é aquilo que o Carlos disse, não era a partida ideal para o Farense neste momento. Acho que o Farense precisava neste momento de galvanizar um bocadinho, depois de ter ganho outro Trofense, um jogo muito difícil, que o Farense também na primeira parte é um bocadinho à imagem daquilo que aconteceu no jogo da Taça Portugal com o Casa Pia. Entrou mal, primeira parte muito, uma equipa muito sem alma, sem parecia quase sem grandes ideias. Depois entra muito bem na segunda parte e conseguiu fazer o gol com o Trofense, e um bocadinho que aconteceu agora com o Casa Pia, sendo que o Casa Pia o resultado já tinha sofrido gols e isso já não foi suficiente. No caso do Trofense conseguiu fazer o 1-0 e aquilo fez com que o Trofense recuasse um bocadinho e o Farense aproveitou e foi para cima. Acho que a grande arma que o Farense amanhã pode ter é surpreender um bocadinho o Casa Pia logo de início, porque senão vai ter grandes dificuldades, porque como o Carlos disse bem, o Casa Pia, à par do Rio Ave, são as duas equipas que melhor futebol praticam, se calhar tirando 4 equipas da Primeira Liga, logo a seguir vem o Rio Ave e o Casa Pia, como as equipas que melhor futebol praticam neste momento em Portugal. Futebol positivo, futebol de jogar, de jogo, trocar bola, muito bem taticamente, com excelentes executantes, e já para não falar de que o Jota tem 10 golos e estamos em novembro. E às vezes nós não temos bem noção, mas um jogador como
como o Jota, que estava no Campeonato de Portugal há 2 anos no Espinho. O ano passado quase que não jogou, porque estava no Leixões, e quase que não jogou, até porque o Leixões contratou os extremos todos do Campeonato de Portugal que eram bons, e depois obviamente só podem jogar 2, é difícil, e ficou sem jogar. Depois ingressou no Casa Pia em janeiro, que já não é a mesma coisa. Este ano pegou, destaca, e pronto, e estamos a falar do jogador revelação, digamos assim, do campeonato da segunda liga, um jogador que garantidamente, se não já em janeiro, no final da época, será transferido para um clube, e se calhar nem para nenhum da primeira liga portuguesa, como tem vindo a ser hábito, que é, nós nem conseguimos dar oportunidade aos nossos grandes valores, porque descobrimos já quando os outros todos também já viram, e assim é difícil. Obviamente os outros depois têm outros argumentos. Por isso acredito que o Farense vai ter uma tarefa difícil, mas é um jogo em casa, no São Luís. A hora é má para os espectadores, mas é boa para o jogo em alguns aspectos. A questão até de ser um jogo a sério, à noite, transmitido para televisão, ou seja, dá grandiosidade também ao espetáculo, e os jogadores gostam disso. Não vamos ser hipócritas, ou seja, é uma hora de futebol, digamos assim, positiva para o jogo e para os jogadores, e por isso acredito que vai ser um excelente jogo, isso não tenho grandes dúvidas, porque o Farense precisa de pontuar, e o Casa Pia, obviamente, a perseguir os primeiros lugares, vai fazer tudo para conseguir levar de vencida, até porque é uma jornada muito importante também. Muito bem, vamos para a Primeira Liga e para o Portimonense. O Portimonense vai ao Minho defrontar o Famalicão, que está em 13º lugar, e Paulo Sérgio diz que o Famalicão é uma equipa com juventude irreverente e muita qualidade técnica, e que a classificação não reflete a qualidade da equipa. Carnação, vês a mesma coisa? Olha, eu estava aqui a ver nos meus apontamentos que o Famalicão tem 16 golos marcados e 17 sofridos, ao contrário do Portimonense, que tem 10 marcados e 9 sofridos. Portanto, isto mostra um pouco aquilo que há pouco eu dizia das equipas do Ivo Vieira, ou seja, este Famalicão acordou um bocadinho tarde, mas penso que está a começar a olhar já com outra perspectiva para este encontro. E acredito que vai ser um jogo onde vai haver muitos golos. Aliás, duas equipas que vão jogar de certeza abertas, têm jogadores com qualidade, quer uma quer outra. Portanto, acima de tudo, acho que vai ser um grande jogo de futebol e que vai ser recheado de muitos golos. Esperemos que realmente o Portimonense consiga, e que não vai ser fácil, mas consiga um bom resultado, e ainda bem que o Paulo Sérgio está ciente de que este Famalicão, o lugar que ocupa na tabela classificativa neste momento, não espelha com aquilo que já tem e que já vem produzindo em campo nas últimas jornadas. E volto a dizer, uma equipa que está na 14ª posição com 10 pontos e tem 16 golos marcados e 17 sofridos, mostra algo de produtividade, e uma equipa que irá de certeza jogar para vencer, e quando duas equipas jogam para vencer, normalmente o espetáculo sai beneficiado e normalmente costuma haver muitos golos. Espero bem que isso aconteça, porque vou querer ver e vou ver esse jogo, e espero que o Portimonense tenha a sorte, ou que faça para que consiga os 3 pontos, e que a sorte faça com que o jogo lhe corra de feição para que consiga conquistar mais 3 pontos nesta Liga Principal do Futebol Português. Eu reforço ainda que há 7 pontos de diferença entre as duas equipas, que podem passar a 10 ou a 4. Luís Torres. Sim, o Portimonense consegue vencer o jogo, sendo um jogo fora, na casa do Famalicão faz 20 pontos e fica muito bem lançado, digamos assim, até para, digamos assim, agora o segundo terço do campeonato, que poderá depois até pensar em, se calhar, outros objetivos que não os iniciais. Mas é um jogo dificílimo, como o Carlos disse bem, o Famalicão começou um bocadinho preso, mas neste momento está-se a libertar. Uma equipa que tem 16 golos, apesar de estar em 14º, tem 16 golos, ou seja, existem muitas equipas acima do Famalicão que não têm 16 golos, não é só o Portimonense. O Sporting, por exemplo, que está em segundo, só tem mais um do que o Famalicão. Uma das coisas que o Famalicão tem de negativo é que sofre também muitos golos. Porquê? Porque joga esse tipo de futebol, digamos assim, despreocupado, com as linhas mais defensivas,
negativas e futebol positivo, que é excelente para os adeptos, péssimo para os dirigentes, digamos assim. Mas que é um futebol que agrada a toda a gente, porque é muito bom para o espetáculo, mas obviamente quem também gera no futebol, o resultado também é importante, não é só o espetáculo, e dá a sensação algumas vezes que o Famalicão joga para o espetáculo, isso é claríssimo, mas que nem sequer pensa muito nas consequências desse espetáculo que está a dar, poderem ter consequências negativas na tabela, e por isso acho que vai ser um bom jogo por isso, porque o Portimonense não tem nada a perder, ou seja, é um jogo difícil à partida, toda a gente tem consciência que jogar a Famalicão é complicado, e por isso o Portimonense tem pouco a perder, ou seja, é um jogo em que o Portimonense só poderá ganhar, porque um mau resultado até é uma coisa que se aceita e é expectável, tudo o que seja acima de uma derrota é muito positivo para o Portimonense, porque vai ganhar uma grande distância, quer para os lugares de baixo, quer para o próprio Famalicão, como também vai somar mais um ponto num campo que, como todos sabemos, o Famalicão vende muito caro as suas derrotas em casa, e até acontece às vezes os próprios clubes grandes terem dificuldades em lá vencer. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo. Agradeço a vossa presença. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Voltamos na próxima quinta-feira. Muito obrigado e boa noite.